Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Salve Maria Imaculada. Hoje, sábado, tempo de Páscoa, nós queremos iniciar nossa manhã na presença do Deus Altíssimo, sob o olhar intercessor da Mãe do Céu, ela que combate em nosso favor a peste, a fome e a guerra. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantam contra nós. Ó Deus, que renovastes nas águas do batismo os que renasceram em vós, protegei os que renasceram no Cristo, para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vivemos os tempos cinzentos, desafiadores, muitas dores, sofrimentos, mas também muitas alegrias, muitas esperanças e muitas superações. Outro dia, conversando com uma amiga, ouvinte do nosso programa, que perdeu a mãe com câncer, o esposo com a peste, e um irmão de acidente, e ela, com as suas crianças, ficou ainda com o sogro enfermo, canceroso em casa, a cuidar dele. E eu perguntava para ela como ela estava tendo forças para levar adiante uma carga tão pesada. E ela me dizia: Dom Adair, a minha força é o rosário e a comunhão na Santa Missa. Eu não deixo de comungar aos domingos, de ir à missa, e o meu rosário é sagrado, todos os dias. E Nossa Senhora vai me amparando, me ajudando. Achei tão bonito aquele testemunho, e ela lembrava aquela passagem lá do apóstolo Paulo que diz que Deus nunca permite uma provação que seja maior do que as nossas forças para superá-la. Assim, meu dileto ouvinte, eu entendo que nossas vidas cristãs, elas se tornam alegres e fortalecidas quando a gente entende a dimensão da provação pela qual muitos de nós temos que passar. Humanamente é impossível você entender essas situações. Muitos desesperam, muitos negam a fé, se revoltam, alguns até suicidam e por aí vai. Outras pessoas adoecem por causa da própria angústia e enfermidade espiritual, de revolta, de sofrimento, de falta de fé, de falta de compreensão. Mas nós temos muitos exemplos extraordinários, grandes, exemplos que marcam a nossa vida, que nos coram às vezes de vergonha, porque a gente muitas vezes reclama e tantas pessoas têm mais peso nos ombros do que nós, e estão aí felizes com seu rosário na mão e com Jesus Eucarístico no coração. Precisamos entender isso. Sempre nós voltamos a este assunto, que a vida do cristão ela é marcada pela dor e pelo amor. O amor constrói a esperança, edifica a fé. O amor localiza a nossa vida dentro deste mundo de uma maneira objetiva, clara. E a gente entende. Nós que renascemos pela graça do batismo, somos chamados a esse testemunho de Jesus,
o cristão é outro Cristo neste mundo que com seu testemunho carrega a sua cruz, leva adiante a sua vida sem esmorecer nesse caminho tão difícil, sobremaneira nestes tempos cruéis, tempos de grandes provações, de grandes dores. A importância da intercessão de Nossa Senhora, dos santos, nas nossas vidas, pois quando olhamos para a vida, a história das pessoas santas, nós encontramos na história deles os nossos fardos, os nossos desafios. Não é fácil para uma mãe, para um pai entrar dentro de casa, ver que está faltando a comida para os filhos, além das doenças, dos desafios, não é fácil. Aí entra o serviço da fé. A fé é uma força viva, que nós não contemplamos com os olhos, mas com a dimensão da fé profunda, que nos faz realmente entender que é esta força interior que vem de Deus, somada à minha força humana, que me dá aquela capacidade de saber, vai passar o tempo e a vitória com Cristo será certa. Nesta manhã, prezado ouvinte, pensemos nisso. Pensemos na gratidão que nós devemos ter a Deus pelos sofrimentos. Como Jó, lá no Antigo Testamento, que agradeceu a Deus pelas provações. Ao invés de blasfemar, de revoltar, de xingar, de questionar, aceitemos como presentes as provações que vêm da vida que Deus permite para que nós sejamos mais maduros, mais firmes, mais humanos, mais amorosos e carregados de esperança. Essa deve ser a tônica das nossas almas, das nossas vidas, nesta caminhada difícil para Deus. Que a Virgem Maria nos assista e que a ternura no meio das dores e agruras seja uma permanente na nossa vida para dar sentido à nossa existência entre os cacos e espinhos de uma vida frágil que não se sustém sem a força divina que vem do alto. Assim seja. O Evangelho de hoje continua, capítulo 6 de João, versículos 63 a 80 a 68. No final, Jesus pergunta: vocês também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Senhor Deus. Então, meu prezado ouvinte, esta palavra de nosso Senhor é uma palavra firme que foi dada aos apóstolos depois do discurso do pão do céu, em que muitos ficaram escandalizados. Comer a carne, beber o sangue do Filho de Deus. E Jesus faz esta dura pergunta. E Simão Pedro, o apóstolo mais velho, o primeiro papa da igreja, responde com esta palavra bonita, que eu gostaria que você também acolhesse comigo nesta manhã. Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Somente Jesus tem esta palavra. Ninguém mais nesse mundo, nem os doutores, nem os especialistas, ninguém tem. Somente o Senhor Jesus pode nos dar a esperança em meio aos tormentos deste mundo tão cruel no qual nós estamos inseridos. Nós somos cristãos, homens movidos pelo impulso da graça e iluminados pelo tesouro da luz cristã.
Assim, meu dileto ouvinte, nada vai nos deter. Nossa Senhora, a Virgem das Dores, que enxuga as nossas lágrimas, ela nos acolhe no seu colo como acolheu Jesus, descido da cruz. Ela acolhe a mim, acolhe a você e intercede para que nós possamos ter as forças necessárias para superar todas as dificuldades da nossa vida. Todos os desafios que batem à porta da nossa família, da nossa existência. E a palavra de Jesus, o Santo Evangelho, a Sagrada Escritura, são palavras faróis que nos ajudam a olhar adiante, iluminados por ela. Que a Sagrada Palavra de Deus nos ajude a viver bem na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa pastoral, no nosso movimento, na nossa liturgia. E que este final de semana a gente possa se enriquecer cada vez mais com o poder de Jesus Eucarístico que toca os nossos corações. Um grande abraço para você, prezado ouvinte. O abraço de Maria, o abraço de Cristo, que nos dê força e sustentação na travessia desse pântano difícil que a pandemia trouxe para nós. Vamos orar. Pai de amor, Deus de bondade, que nos consola e fortalece através da Virgem Maria. Eu te entrego nesta manhã, Senhor, aos teus cuidados, o ouvinte que pediu as nossas orações, o ouvinte que confia as intenções e suas dificuldades a nós. Que o Senhor toma conta dos que sofrem, abençoa os que estão em graves situações sanitárias de saúde, abençoa os que cuidam dos doentes, abençoa, Senhor, a nós que precisamos desta luz divina para não esmorecermos no nosso caminho. Dai-nos, Senhor, um coração que seja grato ao teu divino amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe do belo amor, que nos consola, à porta do céu, ela que esmaga a cabeça da serpente, que nos defende contra a peste, a fome e a guerra, te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para você, um bom dia do Senhor, e até amanhã, se Ele assim nos permitir.